Santa Teresinha do Menino Jesus, Nossa Senhora Rainha da Paz, dai-nos a paz. E você vai agora acompanhar ao vivo aqui de Fortaleza, do ginásio Paulo Sarazate, do Congresso de Jovens Shalom, uma pregação especial do Moisés Azevedo, fundador da comunidade católica Shalom, para você, fazendo barulho na Rede Vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqueles que estão chegando, vocês podem ir se dirigindo para os seus lugares, podem ir sentando, podem ir se acomodando, para que neste momento também nós possamos silenciar o nosso coração e bem receber o anúncio da palavra de Deus. Então eu convido você agora a baixar sua cabeça um instante, a silenciar e a prepararmos-nos para acolhermos a semente da palavra de Deus que nos será concedida. Peço que a gente não fique andando tanto de um lado para o outro, mas procure se sentar. Aqueles que ainda estão chegando, vão logo para o seu lugar, para que a gente possa viver com intensidade aquilo que Deus tem reservado para nós nesta tarde. No silêncio, um silêncio profundo, um pedido ao Espírito Santo. Vamos orar no Espírito, suplicando este coração aberto para acolher a semente da palavra de Deus. Ó Maria concebida sem pecado. Então, estamos continuando neste nosso caminho no Congresso. As imagens podem ficar sendo transmitidas por aqui, viu, pelo telão, podem continuar transmitindo as imagens. Estamos continuando o nosso caminho no Congresso e dentro do Congresso estamos refletindo sobre esta grande graça de Deus, esse grande chamado que o Papa Francisco nos faz e que começou, ainda estamos sob o impacto da Jornada Mundial da Juventude do Rio de Janeiro. Ontem de manhã nós vimos o Padre João começar a falar sobre a carta que o Papa Francisco nos escreveu. Vocês sabem, né? O Papa Francisco escreveu uma carta para você. Sim ou não? Sim. Diga aí para a pessoa que está do seu lado. O Papa escreveu uma carta para você. Diga aí, diga aí. O Papa escreveu uma carta para você, jovem. O Papa escreveu uma carta para você. E atenção, atenção, atenção. E o forte desta carta, porque depois da Jornada Mundial da Juventude do Rio de Janeiro, onde nós vivemos aquela experiência magnífica, aquela experiência forte, aqueles que estiveram lá, ou todos aqueles que acompanharam de alguma forma, porque ainda está impactado no nosso coração a visita do Papa Francisco, está ainda impactado no nosso coração aquela praia de Copacabana lotada, cheia de jovens, de todas as nações. Está ainda impactado no nosso coração aquela experiência forte que todos fizemos com Jesus Cristo e com a igreja. Temos até algumas imagens aqui que a gente pode colocar, aquelas imagens do Papa no Rio de Janeiro. Olha só o Papa Francisco na Jornada Mundial, passando no meio dos jovens. Olha a Copacabana. Um mar de gente, o mar e o outro mar, um mar de gente, e um mar de jovens que, tendo feito a sua experiência com Jesus, faziam também essa maravilhosa experiência de ser igreja, de ser família de Deus no mundo.
Hashtag silêncio. E dentro dessa experiência contínua, porque a igreja continua caminhando conosco, o Papa escreveu essa carta para essas jornadas mundiais da juventude que acontecem nas dioceses, em cada cidade. E por isso nós também estamos aqui meditando esta carta, que como o Vitinho falou no início, qual é o tema? Qual é? Felizes os... Está muito fraco, você pode falar mais forte. Mais forte. Verdadeira felicidade. Dizei não à cultura do provisório, da superficialidade e do descartável, que não vos considera capazes de assumir responsabilidade e enfrentar os grandes desafios da vida. Tenham a coragem da verdadeira felicidade. Vamos repetir juntos? Mais uma vez, tenham a coragem da verdadeira felicidade. Vocês. Diga para a pessoa que está do seu lado. Para o outro lado, do outro lado. Juntos, vozes fortes. Tenha a coragem da verdadeira felicidade. Mas, nos diz o Santo Padre, para viver a verdadeira felicidade, nós temos que ter a coragem de ir contra a corrente. O mundo aí, olha, atenção, o mundo aí propõe felicidade fácil, felicidade barata para os jovens. Mas essa felicidade a baixo custo, como diz o Papa, é uma mentira. A felicidade é um caminho que Jesus nos deixou muito claro. É um caminho que passa pela cruz. E como discípulos de Jesus Cristo, nós precisamos nos deixar atrair pela felicidade que brota, porque é da cruz que brota a ressurreição. De não nos acomodar com o pensamento do mundo que aí está, mas acreditar que o amor de Deus, que a misericórdia de Deus, que o evangelho vivido na sua radicalidade, pode fazer um jovem plenamente feliz. Sim, porque no seu coração jovem arde um desejo imenso de felicidade. Sim, todo homem arde um desejo imenso de felicidade. Imagine principalmente no coração de um jovem. Um coração de um jovem pulsa. O que ele mais almeja é ser feliz. O problema é que a gente busca muitas vezes a felicidade nos caminhos e nas portas erradas, fáceis. E as portas fáceis podem nos dar um prazer momentâneo, podem nos dar uma felicidade que não é verdadeira, não é autêntica, uma satisfação momentânea, mas não enchem a aspiração profunda que existe na nossa alma, que existe no seu coração. O seu coração é muito grande, a sua alma é imensa. E a sede que existe de felicidade em você não se sacia num segundo de prazer. Não se sacia simplesmente num gastar, num comprar, num satisfazer-se, num abraçar-se, num beijar-se. É muito efêmero tudo isso. E isso tudo passa. E o amargor do vazio interior fica no nosso coração. Porque o coração deseja mais, quer mais. E como nos recordava Santo Agostinho, só Deus pode dar. E Deus te convida a um caminho de felicidade, te entregando a cruz. Que coragem o Papa João Paulo II, São João Paulo II teve. Em 1985, antes de começar as Jornadas Mundiais da Juventude, na Praça de São Pedro, presta atenção, quem vai estar chegando, por favor, se dirija logo para o seu lugar, não fique conversando. Em 1985, quando João Paulo II se reuniu com os jovens, o que ele deu de presente, o que ele confiou aos jovens, foi a cruz de Cristo.
Ele disse: jovens, eu vos dou, eu vos confio. Jovens, atenção, o Papa, a igreja nos confia a você a cruz de Cristo. Mas ela não confia, presta atenção, ela não confia essa cruz só para você carregar aqui no seu peito, não. Sim, para carregá-la, sim. Mas não só, mas para abraçá-la, para acreditar que ela lhe leva a um caminho de plenitude, ela lhe leva a um caminho de felicidade, de renunciando aos valores do mundo, de renunciando a si mesmo, e de se entregando, se ofertando a Cristo e nele aos outros, trilharmos um verdadeiro caminho de felicidade. E por isso o Papa, nestes anos que está preparando agora a Jornada Mundial da Juventude de Cracóvia, vai nos mostrando as bem-aventuranças. Esta é a maneira concreta de eu e você abraçarmos esse caminho da cruz, abraçarmos Jesus na cruz e acreditar que ali brota a vida, brota a felicidade, brota uma força de ressurreição que pode encher a nossa vida, encher a sua juventude de sentido e lhe encher de felicidade. Quem quer ser feliz, diga eu. Pois é, a felicidade que Jesus nos dá tem um caminho. E esse caminho passa pela cruz. Não um caminho masoquista, não é para ser masoquista, não. Não é o sofrimento pelo sofrimento, não. Mas aquele necessário despojamento de nós mesmos. Aquela necessária renúncia de nós mesmos. Renúncia dos nossos egoísmos. Renúncia da nossa centralização sobre nós mesmos. Renúncia de uma vida vivida para si mesmo. Para, passando pela cruz, ressuscitar com Cristo. Ter uma vida nova. Vivida com Ele e para Ele. E nele para os outros. E aí encontrar o sentido mais profundo da felicidade. E isto exige coragem. Por isso eu digo para você hoje, coragem. E você pode dizer junto, coragem. Coragem. Diga para a pessoa que está do seu lado, coragem. Coragem. E juntos, coragem. Coragem na escolha, hashtag, coragem na escolha de uma vida verdadeiramente feliz, que passa pela cruz e leva à ressurreição. E nesse convite de uma vida verdadeiramente feliz, o Papa nos convida à primeira bem-aventurança. Felizes os pobres em espírito, porque felizes os pobres do espírito, porque deles é o reino dos céus. E o Papa diz, tentando nos explicar esta bem-aventurança, presta atenção, me acompanha. Tentando explicar esta bem-aventurança. Nós precisamos ligar o conceito e compreender bem, diz o Papa, o conceito hebraico de pobres do espírito, que é Anawim. Em hebraico é Anawim. É o grupo Anawim, né? Presta atenção para você entender ainda mais o sentido. Que evoca, diz o Papa, evoca humildade, consciência dos próprios limites, da própria condição existencial de pobreza. Os pobres em espírito, os anauins, esses que serão felizes, porque herdarão o reino dos céus, nós somos e nos identificamos com eles quando nós temos a consciência dos nossos próprios limites, da pobreza nossa existencial. Por isso, quando nós temos consciência da nossa pobreza, diz, os anauins confiam não neles próprios, mas confiam no Senhor. Os anauins dependem de Deus. Eles são felizes porque eles descobrem o seu nada.
descobrem a sua debilidade, descobrem a sua fraqueza, e descobrindo a sua fraqueza, reconhecem o quanto necessitam de Deus. Reconhecem em Deus a sua riqueza, em Deus a sua fortaleza. Na verdade, presta atenção, os pobres em espírito são como mendigos. Olham para a sua realidade humana, não cheio de orgulho, não cheio de vaidade, não cheio de arrogância, não cheio de prepotência, eu posso tudo, eu faço tudo. Não, eles fazem a experiência da sua fraqueza, da sua debilidade, e sabem que eles só são eles plenamente, eles só são homens plenamente, eles só encontram a felicidade plenamente, se abandonarem-se em Deus, se confiarem em Deus, e se transformam assim em mendigos de Deus. Um exemplo de um mendigo de Deus no mundo de hoje, o Papa Francisco. Gente, é impressionante. Por exemplo, eu disse para vocês ontem que eu tive a oportunidade de estar com ele algumas vezes, e tive a oportunidade de estar meia hora conversando com ele. E no final, a última coisa que o Papa fez, o Papa segurou nos meus braços, olhou para mim, fixou os olhos dele em mim e disse: Moisés, reze por mim. Mas ele não disse assim como a gente diz: reza por mim, viu? Ei, reza por mim. Ei, não, ele disse: reze por mim. Nos olhos dele, você via a necessidade do pedido que ele trazia. Reze por mim. Este é um Papa que tem nas suas entranhas mais profundas uma consciência da sua pobreza humana, e que sem Deus ele não pode nada, e por isso ele é um homem que reza. E é assim que nós nos transformaremos em homens de oração, quando temos a nossa consciência da nossa pobreza humana, e quanto precisamos da graça de Deus, e por isso precisamos da oração. Um dos sinais de que nós reconhecemos a nossa pobreza humana é quando nós sabemos erguer o nosso olhar para o céu, dobrar os nossos joelhos, nos prostrar e buscar a oração, ser um mendigo de Deus. Vocês sabem como é a vida do Papa Francisco? Como é a vida de oração dele? Eu vou descrever o que ele mesmo disse numa entrevista não, quando uns jovens estavam com ele fazendo perguntas. Então o Papa disse assim, perguntaram para ele, uns seminaristas e uns padres em Roma, perguntaram a ele como era a vida espiritual dele. O Papa disse o seguinte: eu me acordo às 4:30 da manhã. E aí ele diz: faço as laudes, a liturgia das horas, e depois me ponho em meditação. Depois eu faço um momento de oração pessoal, de me relacionar com Deus. Depois faço a Léxio Divina, pego a palavra de Deus e vou rezando com a palavra de Deus. Isso mais ou menos até a hora 6:30, porque 7 horas fica de 4:30 às 6:30, 2 horas, qualquer coincidência, né? 1 hora de oração pessoal, 1 hora de Léxio Divina, né? E aí às 7 horas da manhã ele celebra a missa. Aquela missa que de uma maneira tão rica, ele faz aquelas meditações cotidianas que saem todos os dias. E quão importante ler. Uma grande riqueza brota da experiência espiritual, da vida de oração do Papa. E aí ele celebra a missa e diz: começo então as minhas atividades normais, ordinárias. E depois, diz o Papa, chega a hora do almoço. Depois da hora do almoço, uma meia hora de siesta, né, de descanso. E às 3 horas da tarde ele diz: eu já antecipo as vésperas, faço as vésperas. Faço também a liturgia das horas, o ofício das leituras do outro dia. Vou trabalhar, continua o trabalho dele. Ele dizia: às 19 horas eu paro tudo e vou para diante do sacrário. Depois de um dia intenso de trabalho, diz ele,
vou para diante de Jesus no Santíssimo Sacramento. E fico mais ou menos lá 1 hora. Ele diz, é nessa hora que ele diz, muitas vezes eu bato a minha cabeça no sacrário, né? Porque ele diz, eu cochilo, né? Aí ele diz, mas Jesus entende. Porque afinal de contas, é como se o Papa dissesse, ele ali coloca todo aquele dia de trabalho dele diante de Jesus. E depois desse momento de adoração, ele reza o terço, reza o rosário. E antes de dormir, faz a sua liturgia das horas e vai dormir. Ou seja, o Papa é verdadeiramente um mendigo de Deus. Como nós também precisamos ser. Uma das características dos pobres em espírito é a necessidade de Deus. A necessidade da vida de oração. A vida de oração não é um mandamento simplesmente. Não é um dever simplesmente. É uma necessidade da alma. E se você quer ser feliz, você precisa fazer essa experiência da sua debilidade, que encontrar na sua debilidade a força de Deus, uma relação autêntica, profunda e intensa com Deus. A pobreza espiritual nasce do relacionamento com Jesus Cristo, da vida de oração. Diga para o seu irmão que está do seu lado, de onde nasce a pobreza espiritual? Fale aí com ele, diga, explique para ele, diga, de onde nasce? E aí o Papa, preste atenção, olha aqui para mim, olha essa palavra do Papa, falando sobre isso. Ele nos diz, não sejamos cristãos aguados, não sejamos cristãos aguados, assim, quando você pega assim, um suco e você mete água no suco e tira o sabor do suco. Quando você pega um vinho, mete água no vinho e tira o sabor. Evangelho, Eucaristia e oração. Não se esqueça, diz o Papa, Evangelho, Eucaristia, oração. Graças a esses dons, diz o Papa, podemos conformar-nos não ao mundo, mas a Cristo e seguir o seu caminho. O caminho de perder a própria vida para reencontrá-la novamente purificada. O caminho de perdê-la, no sentido de doá-la, oferecê-la por amor. E isso envolve o sacrifício, até mesmo a cruz, para receber a vida novamente purificada, livre do egoísmo e da hipoteca da morte, cheia de eternidade. Evangelho, repita comigo, Evangelho. Forte, Evangelho. Eucaristia, oração, mais uma vez, Evangelho, Eucaristia, oração, para perdermos a nossa vida, forte, para perdermos a nossa vida, para doarmos a nossa vida e reencontrarmos nossa vida, cheia de eternidade. Quem quer viver isso, bata palmas agora. E aí, atenção, o nosso relacionamento com Deus vai gerando um coração verdadeiramente pobre, que vai se despojando de si mesmo, vai renunciando a si mesmo, para ir se enchendo de Deus. Porque um coração cheio de coisas, um coração preso a si mesmo, não tem como se encher de Deus. Não tem como se encher de eternidade. Um coração que está preso ao que passa, não tem como se encher de eternidade. Diz o Papa, o Senhor nos chama a um estilo de vida evangélico, caracterizado pela sobriedade. Chama-nos a não ceder à cultura do consumo. Por que você procura a novidade? Por que tem que ser o celular mais caro? Por quê? Por quê? Por quê?
Por que tem que ser a roupa da marca que você gasta um monte com ela? Para se amostrar? Por quê? Por que tem que estar trocando e tem que ser o máximo? Por quê? Por que você tem que se encher com o que passa? Por quê? Porque trabalhar, se formar, ganhar dinheiro, para ter mais dinheiro, e para ter mais dinheiro, e para quê? Para se dar como aquele homem que constrói seus celeiros e diz, agora pronto, posso repousar em paz. E o Senhor olha e diz o quê? Como é que ele chama? Estulto. Chama o homem, caridosamente e delicadamente, de idiota. No Nordeste a gente diz abestado. Perdeu a vida, e o Senhor diz, hoje mesmo eu vou te tirar tudo isso, e o que é que tu vai ficar? Hoje mesmo eu te chamarei na minha presença, e o que é que tu vais trazer? O que adiantará uma vida vivida nessa vida? Quando nós pomos a nossa vida e o nosso coração no que passa, vazio já nesta vida, e vazio na eternidade. Mas o que valerá? O que valerá? Uma vida onde nós vamos passando por essa vida sem nos prender ao que passa. Sim, precisamos nos vestir, precisamos trabalhar, precisamos estudar, precisamos ter o necessário e vamos de uma maneira sóbria, testemunhando que a felicidade não está nos adereços da vida, mas na essência da vida, que é Deus, e Deus no coração. Deus no meu, no seu coração. Jovens, nós precisamos testemunhar ao mundo de hoje que a felicidade não está no shopping, que a felicidade não está no carro, no celular, nem na paixão, mas que a felicidade é algo muito maior. Seria muito mesquinha a minha e a sua vida se reduzisse a isso. Que tristeza de vida seria a minha e a sua se reduzisse simplesmente aos nossos finais de semana de prazer, se reduzisse simplesmente a uma paixão que vem e depois some, se reduzisse simplesmente a dinheiro no bolso ou a título na mão. Algumas coisas dessas podem ser até saudáveis, boas, mas na sua medida. Mas na hora em que elas se transformam no centro da nossa vida, é uma idolatria destruidora, que não nos enche, que não nos faz felizes. Por isso Jesus nos adverte: felizes os pobres em espírito, felizes aqueles que deixam se despojar, felizes aqueles que colocam no centro da sua vida Ele, Jesus Cristo, Deus, a sua palavra, e nele os outros. Esses serão felizes, esses terão o reino dos céus, esses saberão que é a felicidade por inteiro. Quem quer ser um pouquinho feliz aqui? Levante sua mão. Um pouquinho? Tenho pena de você. Eu não quero ser um pouquinho feliz. Não. Pouquinho? Não. Quem quer ser mais ou menos feliz aqui? Levante a mão. Aprenderam, né? Quem quer ser plenamente feliz aqui, diga eu. Sim, porque você foi feito para isso. Você não foi feito para as beiradas. Você foi feito para o tudo. Tudo. Você não foi feito para o pouco. Você não foi feito para simplesmente debruçar sua vida para ter cédulas de dinheiro no bolso ou uma poupança gorda. Você não foi feito para isso. Você não foi feito para ficar aí mais reluzente de coisa de ouro no pescoço do que eu sei nem o que, né? Não, você não foi feito para isso. Você foi feito para a eternidade. E por isso nós precisamos colocar nosso coração no que é essencial. E todas as coisas que estão ao redor, administrá-las a partir do que é o essencial, que é Deus. Por isso o Senhor nos chama a essa conversão, a esse caminho de felicidade. Bem-aventurados os pobres em espírito, por quê?
porque serão plenamente felizes. E esse é o convite, esse é o desígnio de Deus para a tua vida. Deus não quer que você tenha pouca felicidade, sabe por quê? Porque pouca felicidade não é felicidade. É enganação, é ilusão. É ilusão. E os meios de comunicação e as redes sociais estão aí cheias de ilusão. E o que é ilusão, passa. Mas o que é eterno, fica e fica para sempre. Aonde está o teu tesouro, está o teu? Sim. E o nosso tesouro tem um nome. E o nosso tesouro é uma pessoa, Jesus Cristo. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é? Partilhe com a pessoa que está do seu lado sobre isso. Converse com ela, vá lá. E vamos evoluir, vamos continuar no que o Papa vem nos falando. Essa é a pregação do Moisés. Às vezes nós estamos acompanhando ao vivo aqui, né, fazendo barulho na Rede Vida, falando felizes os pobres, porque deles é o reino do céu. É muito interessante isso que ele está falando, porque tantas coisas atraem o jovem hoje em dia, né? Gabriela, Claudinho. Eu gostei dessa parte quando ele foi falando que quem quer ser mais ou menos feliz ou um pouquinho feliz? Ninguém quer ser um pouco feliz. Todo mundo quer ser totalmente plenamente feliz. E eu acho que ele vai começar a apresentar essa pobreza de uma forma nova. Às vezes a gente pensa que ser feliz é ter tudo, ser feliz é ganhar sempre, é ser o primeiro lugar em tudo. Mas Jesus vem dizer uma proposta diferente. Amém. Agora olha para mim. Todos nós queremos tudo, silêncio. queremos ser totalmente felizes. Vamos voltar lá. Assim, ó. De novo, ficou bonito. Não vale o kkk depois, né? Não vale rir depois. Vamos lá. Vamos conseguir fazer e depois o silêncio. Vamos lá. Estragou tudo. O Senhor, diz o Papa, preste atenção. O Senhor chama-nos a um estilo de vida evangélico caracterizado pela sobriedade. Chama-nos a não ceder à cultura do consumo. Trata-se de buscar a essencialidade. Aprender a despojar-nos de tantas coisas supérfluas e inúteis que nos sufocam. Desprendamo-nos da ambição de possuir, do dinheiro idolatrado e depois esbanjado. No primeiro lugar da nossa vida, coloquemos Jesus. Ele pode libertar-nos das idolatrias que nos tornam escravos. Sim, vai ser difícil a gente se despojar da idolatria do consumo, da idolatria do dinheiro, por elas mesmas, porque elas nos dão a satisfação, pouca, ilusória, mas é alguma. Mas quando nós descobrimos o tesouro, a riqueza que é Jesus, a beleza que é Jesus, aí sim, colocando Jesus no centro. Por isso a importância da vida de oração. Jovens, a importância da vida de oração. A gente vai dizer 1000 vezes, 1001, 1002, 1.552.000 vezes a importância da vida de oração. Centrar-se no tesouro, centrar-se em Jesus Cristo. E Ele vai colocando, vai nos dando esse coração de pobres, que sabe, pobres no espírito, que sabe se despojar e de partilhar. E partilhar com os que sofrem. Partilhar com os mais necessitados, partilhar os nossos bens espirituais e materiais, partilhar o nosso tempo e a nossa vida. E aí o Papa nos chama nessa carta a uma outra conversão, a uma outra dimensão da conversão. Uma conversão a Jesus e uma conversão aos pobres. Diz o Papa, em segundo lugar, para viver esta bem-aventurança, todos necessitamos de uma conversão em relação aos pobres. Para nós cristãos, atenção, para nós cristãos, os pobres
são uma oportunidade concreta de encontrar o próprio Cristo e de tocar a sua carne sofredora. O Papa está nos dizendo, para nós cristãos, nós somos chamados a uma conversão a Jesus Cristo e em Cristo uma conversão aos que sofrem, uma conversão aos pobres. Seremos bem-aventurados se nos deixarmos entrar numa relação com os que sofrem. Tocar a carne de Cristo sofredora nos pobres. E atenção, para Francisco, os pobres, e no Evangelho, e na dimensão da igreja, nós sabemos, a pobreza, ela tem 3 categorias. A pobreza espiritual. Há milhares, milhões, bilhões de homens e mulheres pobres, miseráveis espiritualmente. No sentido de miséria, pobreza, sofrimento, em grande padecimento espiritual. Nos recordava Papa Bento XVI e Francisco confirmava e recordava que a pior miséria deste mundo é o desconhecimento de Jesus Cristo. O desconhecimento da misericórdia de Deus. Há uma multidão que desconhece, que não fizeram a experiência que se nenhum mérito eu e você fizemos, a experiência com Jesus Cristo. Há um sofrimento, a humanidade padece, sofre espiritualmente, existencialmente, pelo desconhecimento de Cristo. Há uma segunda categoria de pobres, a pobreza moral. Quantos estão em situações dolorosas, em profundo sofrimento, por dolorosas situações morais, por famílias destruídas, por feridas na sexualidade, vítimas muitas vezes do seu próprio pecado. Essas pessoas não são para ser condenadas. Não, nós não podemos ir ao encontro dessas pessoas com um olhar de juízo e condenação, porque não foi assim que Jesus fez. E nós somos os membros do corpo ressuscitado de Cristo, e nós seremos felizes se nós tivermos um olhar para essas pessoas que vivem situações morais violentas, sofrem por um casamento destruído, sofrem por famílias separadas, sofrem por uma sexualidade ferida, desordenada, sofrem porque muitas vezes tem dentro de si, da sua ferida, na sua natureza ferida, coisas que não gostariam de ter. Sofrem porque estão em situações de risco moral. Sofrem sem nem saber por que sofrem, mas porque estão na lama do pecado. E nós somos enviados por Jesus Cristo para irmos ao encontro dessas pessoas, não como pessoas cheias de superioridade. Não. Eu gosto sempre de recordar, e volto aqui, a lembrar como foi com Jesus. Imagine, Jesus quando se encontrou com aquela samaritana, quando ele se encontrou com ela, foi que Jesus começou a falar com ela, e quando ela disse, não tenho marido, ele gritou, adúltera! Foi assim, sim ou não? Não, ele se encheu de misericórdia por aquela mulher. Quando Jesus se encontrou com Mateus, estava lá na banca, Mateus estava lá na banca, roubando, ladrão, estava lá roubando, desonesto. Jesus chegou e começou a dizer, ai de ti, Mateus, ladrão sem vergonha. Foi assim, sim ou não? Jesus olhou para Mateus e amou Mateus. Zaqueu subiu na árvore, todo mundo sabia quem era Zaqueu. Do tamanho do Vitinho. Mas todo mundo sabia quem ele era. Não era como o Vitinho. Vitinho era pior, né, Vitinho? Nós somos piores, né, muito pior, né? Em cima lá da árvore, todo mundo sabia, pecador público. Talvez ele não conseguiu chegar perto de Jesus, porque todo mundo olhava e dizia, o que é que você está fazendo aqui? Aqui não é seu lugar não, rapaz. Oh.
Aí Jesus olha para Zaqueu e diz: ei, Zaqueu, hoje eu vou na tua casa. Hoje eu vou entrar na tua casa. É assim o coração de Jesus. É misericórdia viva, ele se compadece da pobreza da humanidade, da pobreza moral da humanidade. Ele não vai esfregando o pecado na cara do pecador. Ele vai esfregando, sabe o que é? É o seu coração aberto, que jorra sangue. Ele vai esfregando a sua compaixão. Ele vai mostrando qual é a alegria, porque os fariseus ficaram indignados quando Jesus foi para a casa de Mateus. O que é que ele está fazendo nessa casa de um pecador? Mas Jesus já foi logo dizendo: vocês estão chateados comigo que eu estou fazendo isso? Porque vocês não conhecem meu Pai. Se vocês conhecessem meu Pai, porque o meu Pai, a alegria dele é ir ao encontro de um pecador e trazer de volta para casa, abraçá-lo, beijá-lo, colocar o anel no dedo e fazer festa por um pecador que volta para casa. Esta é a alegria do meu Pai. E pode bater palma, sim. E esta deve ser a nossa alegria, irmos ao encontro dos pobres que sofrem espiritualmente, irmos ao encontro dos pobres que sofrem moralmente e anunciarmos que o pecado não é a última palavra, anunciarmos a misericórdia de Deus, anunciarmos que pode ser o pior pecado que a pessoa está, mas há uma resposta, há uma saída. Talvez aqui no meio de nós tenham muitos que se acham sem saída, e eu quero dizer para você, querido jovem, há saída para a sua vida, há uma resposta para a sua vida. Você pode ter esperança, porque a misericórdia de Deus nunca desistirá de ti, e nós somos testemunhas. Nós somos testemunhas. E há uma terceira categoria de pobres, que o Senhor nos convida a irmos ao encontro deles. Como pobres que somos, porque dependemos de Deus, todos somos pobres, porque todos somos pecadores. Quem é pecador aqui, diga eu. Se você não disse eu, cuidado, você pode ser o pior. Porque a pior situação de alguém é quando não se acha que é pecador. Esse é um fariseu hipócrita. A esse sim, Jesus era forte com eles. Todos nós somos pobres. E o Senhor nos convida, a partir da nossa pobreza e da nossa experiência com a bondade e a misericórdia de Deus, irmos ao encontro dos que sofrem e desconhecem, vivem a miséria espiritual, vivem a miséria moral e vivem a miséria material também. Os pobres, uma conversão aos mais pobres também, o Papa Francisco nos pede. Ouçamos a palavra do Papa Francisco. Ele diz: os pobres não são pessoas... Vou pegar aqui a passagem, me perdi. Em segundo lugar, diz o Papa, para viver esta bem-aventurança, nós todos necessitamos uma conversão em relação aos pobres. Os pobres são a carne sofredora de Cristo na humanidade. O Papa diz que há 2 santuários para o cristão sair de si mesmo e para ser feliz. Um santuário é o da oração, é o corpo de Cristo, são as chagas de Cristo, as chagas gloriosas de Cristo, que na oração nós entramos nessas chagas gloriosas e contemplamos o Pai e somos visitados pela misericórdia divina. E um outro santuário é entrando no corpo de Cristo, sendo lavados por essa misericórdia, irmos para um outro santuário, que são as chagas da humanidade, as chagas, os homens que sofrem, e encontrar Deus nos homens que sofrem.
espiritualmente falando, moralmente falando e materialmente falando. Os homens que sofrem a sua pobreza material, os que estão na indigência, os que estão no meio das ruas, as crianças abandonadas, os que estão excluídos da sociedade, os que sofrem, os dependentes químicos, aqueles que a gente desvia, quando vai andando desvia, porque a gente tem já 300 juízos a respeito deles, quando qualquer um de nós poderia ser um deles. Qualquer um de nós. Olha, eu quero dizer uma coisa para vocês, que é importante, isso foi muito importante para mim. Pensem, chegar a essa consciência é fundamental na vida cristã. Pense no pior criminoso. Pense, pode pensar, que você já viu ou já ouviu falar da vida. Pense no pior. Pensou? Eu sou pior do que ele. Sou. E não se espantem não, nem achem que é demagogia. Sou. Eu, sem a graça de Deus, faria pior, muito pior do que ele. E chegar a essa consciência é fundamental para nós. Nós não somos melhores do que ninguém. O Evangelho hoje disse, julgai todos superiores a si mesmo. Mas nós não. Na nossa arrogância, nós achamos que somos melhores. Nós achamos que somos melhores. Talvez se nós tivéssemos tido a história que eles tiveram, talvez se nós não tivéssemos tido a oportunidade que tivemos de conhecer Jesus Cristo, faríamos coisas piores do que podíamos imaginar. Eu faria, talvez você seja melhor, mas eu faria. A misericórdia de Deus foi que me salvou. E se a misericórdia de Deus me salvou, eu sou devedor da misericórdia a todos os homens, especialmente aqueles que estão na condição pior. O Papa Francisco diz uma coisa muito interessante. Ele diz, toda vida que eu visito um presídio, ele diz, eu olho para aqueles homens e digo, por que não sou eu? Por que não sou eu que estou ali? Por que não sou eu? Poderia ser eu. Se poderia ser o Papa, será que não poderia ser você também? Não. Nenhum de nós pode se julgar superior a ninguém. Pelo contrário, quanto mais nos conhecemos, mais sabemos. Quanto mais conhecemos a Deus, na sua bondade, a misericórdia de Deus mais faz conhecer a nossa debilidade. E mais nós somos conscientes da nossa fraqueza e nos tornamos compassivos com a fraqueza da humanidade. E aí vai nascendo dentro de nós vamos nos aproximando de Jesus na oração. Preste atenção, isso é importante. Vamos nos aproximando de Jesus na oração e Ele vai nos dando um coração semelhante ao dele. Nós vivemos dizendo, Jesus, manso e humilde de coração, fazei, e Ele vai fazendo. E o coração de Jesus é um coração compassivo e misericordioso. E aí a gente vai começando a olhar as pessoas como Jesus olha, não com os nossos olhares, mas com o olhar de Jesus, o olhar compassivo de Jesus. E essa compaixão vai nos tirando de nós mesmos. Nós não podemos mais ficar passivos. Nós temos que servir, nós temos que nos doar, nós temos que nos entregar, nós temos que servir a Deus, servindo aos irmãos, servindo aos que padecem, servindo aos que sofrem. Bota a imagem do Papa Francisco. Vejam. É assim que Jesus quer que nós vivamos. Debruçados sobre a miséria da humanidade. Sobre os que sofrem espiritualmente. Sobre os que sofrem moralmente. Sobre os que sofrem materialmente. Os enfermos, os pobres, os indigentes. Os desprezados pelo mundo. Os desprezados por nós mesmos. Neles se encontra Cristo. Neles podemos encontrar Cristo. Não foi isso que São Francisco viveu?
tendo feito a sua experiência com Cristo, ao abraçar o leproso, ele sentiu abraçando o próprio Cristo. Queridos jovens, Jesus nos convida a uma radical saída de nós mesmos. E aí se encontra a felicidade. Não se enganem, a felicidade não está numa centralização em si mesmo. A felicidade está quando nós saímos de nós mesmos para Deus, para o grande santuário da oração, da misericórdia, e com Deus sairmos para os outros. Sairmos para evangelizar, para anunciar a misericórdia de Deus para aqueles que não conhecem. Sairmos para ir ao encontro daqueles que são vítimas morais dos seus pecados, não julgando, não condenando, mas amando. Sair para o encontro daqueles que sofrem, que estão no vício, que estão na dependência química, que estão na pobreza material, que estão na indigência, que estão vítimas nos hospitais, que estão vítimas nos presídios. Sair ao encontro de uma humanidade que geme, sofre e espera a manifestação dos filhos de Deus. Sair ao encontro dos jovens, os nossos jovens, seus jovens, meus jovens, jovens da igreja, jovens de Cristo, que estão na sua escola, que estão na sua universidade, que estão ao seu redor, que vivem na escravidão do desconhecimento de Deus, na escravidão da idolatria do consumo, na escravidão da idolatria dos vícios, na escravidão da dependência das drogas ou da indiferença religiosa. Nós não podemos ficar imóveis, centralizados em nós mesmos. A igreja clama, o Papa pede, Cristo nos mandou, ide, igreja em saída, igreja em saída. Sair. Este é o grande mandato de Cristo e da igreja para nós hoje. Sair. Não tenhamos medo de adentrar na lama da nossa sociedade de hoje. E lá na lama, encontrar o homem. Não tenha medo de se sujar na lama. Por quê? Se você entrar nesta lama por amor a Cristo e por amor aos jovens, às famílias, aos pobres, à humanidade sofredora, aos construtores da sociedade, aos que padecem a miséria espiritual, moral e material, se você adentrar lá, saiba, você é o primeiro que será limpo. Quando nós entramos na lama da humanidade, o primeiro que é lavado somos nós. Não, eu não vou entrar, não, eu não vou evangelizar, não, eu não vou, sabe, nessa vigília de oração, essa vigília de evangelização, eu saí, depois eu sou assaltado, não, eu não vou nesses hospitais, não, tenho horror a sangue, não, eu não vou falar de Jesus Cristo para aquele menino, não, depois ele vai me engolir, não. Quando você sai de você mesmo, por amor a Deus e por amor ao outro, você é o primeiro beneficiado. Você é o primeiro atingido pela misericórdia de Deus. Você é o primeiro purificado. Evangelizar, anunciar, servir, entrar na lama da humanidade. Não tenha medo de se sujar, porque entrando por amor a Cristo e por amor aos outros, você é que vai ser limpo. Você é que vai ser lavado, e lavado vai jorrar a água da misericórdia de Deus para todos aqueles a quem você foi enviado. Não tenha medo. Diga aí para a pessoa que está do seu lado, não tenha medo. Diga para o outro, não tenha medo. Juntos, não tenhamos medo. Não tenhamos. Sabe por quê? Shhh. Hashtag shhh. Quando entramos nestes lugares, sabe quem nós encontramos? O próprio Deus que lá está a nos esperar. Deus nos antecipa. E lá onde sofre um homem, espiritualmente falando, lá onde sofre
um homem, uma mulher, um jovem, moralmente falando, lá você encontrará Deus que te antecipa. E você terá uma forte experiência de Deus que transformará você e aquele a quem você é enviado. Aquele a quem você é enviado. Engraçado. Às vezes a gente pensa em encontrar Deus nos lugares óbvios, né? Essa pessoa é tão boazinha, ela deve... Pessoa é tão santa. Mas Deus, preste atenção. Hashtag Deus não se encontra nos lugares óbvios. Diz no Evangelho que quando o Filho de Deus, quando Deus enviou o seu Filho ao mundo, e o lugar que a família, a Sagrada Família escolheu para Jesus nascer, porque não tinha lugar para eles. Onde foi que Jesus nasceu? Onde foi que Jesus nasceu? Manjedoura é uma palavra bonita que a gente criou. Mas Jesus nasceu numa estrebaria. É uma estrebaria, lá o lugar onde comem os cavalos, os bois, os burros. Uma estrebaria. Não é um lugar óbvio para a gente encontrar o Filho de Deus. Nem o odor. Imagina aquela estrebaria, né? Ele nasceu ali. E aonde ele consumiu a sua vida, onde foi? Aonde foi que ele consumiu a vida dele? Na cruz. Lá também não é um lugar óbvio para a gente encontrar o Filho de Deus, crucificado, despido, ensanguentado. Diz o profeta Isaías, ao passar sobre ele, os nossos olhos baixavam, porque parecia um verme. Queridos irmãos, Deus se esconde em lugares não óbvios. Tem um amigo meu, amigo nosso, que ele diz o seguinte: ele tem uma sensibilidade muito particular com os pobres. E aí, às vezes, ele vai servindo aos pobres, aí um pobre passa por ele, aí ele tenta servir, o pobre dá um desaforo, ele fica com raiva e olha assim para o pobre e diz: Jesus, você não vai me enganar. Eu sei que você está aí. Não vai me enganar não, viu? E aí ele diz que renova as forças dele e procura se derramar mais ainda em amor. Porque se há alguém arrogante na vida, somos nós, que temos tudo e muitas vezes vivemos sem a capacidade de partilhar com os que necessitam. Nós sim precisamos de conversão. Saber encontrar Jesus nos lugares não óbvios da nossa vida. Naquele colega chato, naquela pessoa que você não aguenta, naquele fedorento, naquele a quem você tem horror, antipatia. Não, eu não tenho nada contra ele, mas... E aí começa, né? Não, já perdoei, eu não quero é ver. Por favor. Jesus se encontra. Jesus se encontra naquela sarjeta fedida. Tem Deus escondido. E isso não é poesia, hein? Isso não é poesia. Se nós não soubermos descobrir Cristo aí, diz o Papa Francisco, nós não contemplaremos a glória de Cristo, a carne de Cristo ressuscitada, se não soubermos reconhecer na sua carne dolorosa nos que sofrem. Bem-aventurados os pobres do espírito, porque deles é nos deixando transformar por Cristo, nos unindo a Ele, sendo um só com Ele, nos libertando das nossas idolatrias e saindo de nós mesmos para evangelizar, para servir, para doar a nossa vida aos outros. Nós entenderemos o que é a pobreza, nós seremos felizes. E nós compreenderemos o que é o reino dos céus, que é o próprio Jesus que se entrega a nós.
Diz o Papa, há uma ligação, preste atenção, estou terminando, porque senão vão me matar aqui, estou terminando. Há uma ligação profunda entre pobreza e evangelização. E o tema deste ano, há uma ligação entre a Jornada Mundial da Juventude do Rio de Janeiro, diz o Papa, e de fazer discípulos entre todas as nações, e o tema deste ano, felizes os pobres em espírito, porque dele é o reino dos céus. Porque o Senhor quer homens, mulheres, jovens, uma igreja que seja pobre em espírito, uma igreja pobre que evangelize os pobres, que evangelize os que sofrem, a miséria espiritual, a miséria moral, a miséria material. Só quem deixa-se transformar por Jesus Cristo terá essa comoção, saberá contemplar Deus no sofrimento da humanidade. Gente, olha, como nós nascemos, como nós, Obra Shalom, nascemos. Tendo feito a minha experiência com Jesus, quando eu olhava os jovens aqui de Fortaleza, da minha cidade, quem é de Fortaleza sabe, eu passava ali na beira-mar, no tempo da minha juventude, pouquíssimo tempo faz, né? Então, brincadeira. No tempo da minha juventude, ali era o point da cidade. Era uma multidão de jovens. Eu passava por ali, e eu olhava e dizia, Jesus, eu contemplava aqueles jovens. E ao contemplar aqueles jovens, o meu coração doía. Eu olhava e dizia, Jesus, esses jovens, eles são como eu. Como um dia buscava a felicidade em endereços errados, e você sem nenhuma misericórdia, sem nenhum mérito, da minha parte, mas com imensa misericórdia, você me tirou do mundo e me fez conhecer-te. Esses jovens, eles buscam a felicidade, eles não sabem onde ela está, mas eles buscam. E contemplando aqueles jovens, porque eu fui alcançado pela misericórdia, o meu coração me impelia a sair de mim mesmo em direção a eles. É impossível quem foi visitado pela misericórdia que não tenha compaixão de quem não conhece a misericórdia de Deus. Eu convido vocês, jovens, a voltando para as missões de vocês, a voltando para os estados do Brasil, a voltando para os países de vocês, contemplem ao redor, contemplem Jesus, firmes na oração, o santuário da oração, e contemplem a humanidade ao redor de vocês. Contemplem os jovens ao redor de vocês. Vejam a miséria espiritual, vejam a miséria material, vejam a miséria moral. E deixem Deus tirar vocês de vocês mesmos. E vocês vão descobrir o que é a felicidade. O que é a felicidade? Terminamos com uma coisa importante. O Papa diz, a igreja em saída é uma igreja de portas abertas. Sair em direção aos outros para chegar às periferias existenciais da humanidade e anunciar, existe perdão para qualquer mal cometido. Deus é maior do que o nosso pecado e nos ama gratuitamente sempre. E de que estamos feitos para a comunhão e para a vida eterna. Uma igreja de portas abertas, não só para acolher, mas para sair, para ir ao encontro, para anunciar a misericórdia de Deus. Por isso, Shalom, Shalom, sejamos homens e mulheres, sejamos uma comunidade, sejamos uma obra de portas abertas, sejamos templos vivos do Espírito Santo de portas abertas, para não só acolher quem vem ao nosso encontro, mas para irmos ao encontro de todos aqueles que gemem, sofrem e esperam a manifestação dos filhos de Deus. A humanidade, o que acontece com a humanidade? Geme, sofre e espera. Vocês, a humanidade, geme, sofre, espera. De novo, a humanidade, geme, sofre, espera.
Esperando a manifestação dos... Esperando a manifestação dos... E quem é filho de Deus aqui? Pois, quem é filho de Deus aqui? Pois a humanidade... Olha para mim agora, por favor. A humanidade tem uma face, viu? Ela não é uma coisa subjetiva e abstrata, não. Ela tem uma face. E a face da humanidade que geme, sofre, espera a manifestação dos filhos de Deus, não é uma face bonitinha, não. É uma face desfigurada, que nós não temos nenhuma atração humana por elas. Mas que se nós olharmos com os olhos de Jesus, nós descobriremos que ela espera a manifestação dos filhos de Deus, de mim e de você. A humanidade padecente, que espera uma igreja em saída, que espera uma comunidade Shalom em saída, que esperam jovens em missão, diz o Papa. O Papa diz isso, olha, nós devemos ensinar os nossos jovens a serem caixeiros viajantes, a partirem em missão. Por isso, saiamos de nós mesmos. Saiamos de nós mesmos. Sejamos um povo em movimento, um povo com o coração inquieto, alcançado pela misericórdia de Deus, que não cessa de sair de si mesmo, para dar de graça o que de graça recebemos. Para o quê? Dar de... Mais forte. Dar de... Quem quer ir para o céu, diga eu. Só que tem uma coisa. Olha para mim. Hashtag... Ninguém entra no céu sozinho, não. Se você está pensando em ir para o céu, sozinho, vou eu, né? A gente só entra junto, levando muitos com a gente. A gente só entra no céu carregando um monte de gente atrás da gente. Porque as portas do céu se alargam na medida em que a gente leva muita gente com a gente. E elas se estreitam na medida que a gente chega sozinho. Saiba disso. Se quem quer ir para o céu, pois leve muitos com você. Evangelize, sirva, saia de si mesmo. E pode fazer barulho, pode fazer barulho. Hashtag termino. Vale a pena ofertar a vida. Felizes os pobres em espírito, por quê? O Papa nos confiou a cruz de Cristo. E é com ela que nós queremos terminar esse momento, em oração. Sair de si mesmo é passar pela cruz. A nossa experiência de paz, Shalom, é uma paz aonde nós fazemos uma experiência com o ressuscitado que passou pela cruz. Nós temos que com ele passar pela cruz para experimentarmos a força da sua ressurreição. Jovens, eu convido, e vamos ficar todos de pé. Eu vos convido a acolher, a abraçar, a escolher a cruz de Cristo, para despojar-se com Cristo, para que com ele nós possamos dar a nossa vida a Deus e aos outros. Não pensem na televisão, pensem em Cristo agora. É Ele, a cruz de Cristo. Recebamos ela no meio de nós. Recebamos-la cantando e rezando juntos. Cantemos. Recebamos a cruz de Cristo. Que esse momento do nosso congresso
seja um momento da nossa resposta. Espera aí um minutinho. Seja um momento da nossa resposta, aonde livremente nós queremos dizer a Jesus, com sinceridade e com verdade, o que é que nós queremos. Se nós escolhemos a verdadeira felicidade, a eternidade, a ressurreição que brota da cruz, por isso a cruz estará cheia de flores, de rosas, porque da cruz gera e brota a beleza e a vida. Se nós escolhemos perder a nossa vida, ofertar a nossa vida, para nele e com ele reencontrá-la e darmos a nossa vida. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Que o Senhor nos dê a graça de acolher esta cruz hoje, cantando e rezando. Reze, por favor, reze. Reze. Quero corresponder com a oferta do meu viver ao apelo de Deus em meu coração. A humanidade a chorar, sofrendo a esperar que o meu canto, que o meu grito se faça escutar. Quero ofertar minha vida, gastar os meus dias, minha juventude por amor, porque o meu perfume não se espalhará se não se derramar. Por amor a Deus quero ofertar minha vida, gastar os meus dias, minha juventude por amor, pela igreja, pelos jovens, pelos homens, me consumirei. Pela igreja, pelos jovens, pelos homens, cada dia em de viver. Pela igreja, pelos jovens, pelos homens, cada homem em de viver. Quero corresponder, cantando com o coração. E se você puder, se aproxime dela. E você pode tocar em quem a toca, porque assim é a cruz. Oferta do meu viver, Não aperte, toque quem a toca. E nos unamos à cruz de Cristo. O tocar a cruz, ou quem toca na cruz, seja a oferta da nossa vida. Sofrendo a esperar que o meu canto, que o meu grito se faça escutar. Quero corresponder. Quero corresponder com a oferta do meu viver ao apelo de Deus em meu coração. A humanidade a chorar, sofrendo a esperar que o meu canto, que o meu grito se faça escutar. Canta forte. Shalom. Quero ofertar minha vida, gastar os meus dias, minha juventude por amor, porque o meu perfume não se espalhará se não se derramar. Por Quero amor a ofertar. Deus, quero ofertar minha vida, gastar os meus dias, minha juventude por amor, pela igreja, pelos jovens,
faça a sua oferta de vida. Faça. Espontaneamente. Responda a Jesus. A Jesus que diz: aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la. Mas aquele que por amor a mim perder a sua vida, a encontrará. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perde a sua própria alma? Sim, Jesus, Tu nos chamaste e nós queremos Te seguir. Nós queremos contigo ofertar a nossa vida. Nós cremos que em Ti está a felicidade. Nós queremos despojar, Te pedir que Tu nos despoja, a graça do despojamento, a graça de um coração pobre, que se entrega, que se doa, que se perde e que sai de si mesmo, que vai ao encontro dos pobres, dos que padecem a miséria espiritual de não conhecer o Teu nome e o Teu Evangelho, da miséria moral, escravos do pecado, da miséria material, na indigência, na sociedade. Jesus, eis-nos aqui. Assim, Senhor, só assim nós seremos felizes, não vivendo para nós mesmos, mas para Ti e para os outros. Sim, felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. A eles Tu, Jesus, se entrega sem medidas. Tu és a nossa felicidade. Ore, ore no Espírito. Diretamente aqui do Congresso de Jovens Shalom, em Fortaleza, você também pode, diante da cruz de Jesus, entregar a sua vida, entregar aquilo que você tem de melhor e também o que você tem de pior. Vai entregando diante de Deus as suas alegrias, os seus sofreres, com a certeza de que Deus, Ele recolhe toda a sua oração. E assim como na sua cruz, que hoje para nós é um sinal de vitória, Ele também vai ressuscitar aquilo que é a sua oração. Na sua mão direita para a cruz, você pode dizer comigo: Jesus, Jesus, eu creio em Ti. eu creio em Ti. Eu creio que Tu és o caminho. Eu creio que Tu és o caminho. Eu creio que Tu és a verdade. Eu creio que Tu és a verdade. Eu creio que só em Ti Eu creio que só em Ti nós temos a plenitude da vida. nós temos a plenitude da vida. Jesus, eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Recebe a minha vida. Recebe a minha Que o vida. Teu Espírito Santo, Senhor, Que o Teu Espírito Santo me una à Tua cruz, me una à Tua cruz, a Tua oferta de vida, a Tua oferta de vida, ofertando a minha própria vida contigo, ofertando a minha própria vida para que eu possa contigo, experimentar na minha carne para que eu possa experimentar a na força minha da carne Tua ressurreição a força da Tua e ressurreição testemunhá-la e testemunhar no coração do mundo, no coração da humanidade, coração da que Tu humanidade, estás vivo, que Tu estás que Tu vivo, reinas, que Tu reinas, que Tu és o Senhor. que Tu és o Senhor. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. E aplaudamos a cruz de Cristo. Mas há alguém que permaneceu de pé ao lado desta cruz.
Há alguém que permaneceu de pé ao lado desta cruz. E ela está junto conosco aqui no meio de nós. A mãe de Jesus, a Virgem Maria. É nela que nós somos seus filhos. Podemos continuar olhando na cruz, porque ali é o lugar dela, aos pés da cruz. Ela está aqui no ícone, mas na verdade ela está sempre ao lado da cruz. Ela entendeu o mistério de Cristo na cruz. Ela deu o seu filho, ela se ofertou com Cristo na cruz. Maria, nossa mãe. Maria, nossa mãe, nós sabemos que o teu coração é unido ao coração de Jesus mais forte e profundamente do que nenhum outro. Por isso, mãe, nós queremos te ofertar o nosso coração. Você pode estender a sua mão com o seu coração. Recebe, mãe, aos pés da cruz, o nosso coração. E reza, pede a Jesus que aumente a nossa fé, a nossa generosidade, o nosso olhar fixo nele, o nosso desejo de céu, a misericórdia para com os que sofrem. Mãe, ninguém foi pobre como tu, nenhum ser humano foi pobre como tu. Tu que te despojaste até do teu filho. Ajuda-nos a entender o segredo da felicidade escondido nessa pobreza de Anauim, nessa pobreza que se despoja inteiramente de si, para que o outro tenha vida como tu fizeste.